Recentemente eu estive fora do país aí, estava em Osasco com a minha família. Muito legal a minha viagem. E eu tô assustado com o que está acontecendo no nosso país, né, mano? Porque a primeira coisa que me veio em mente, que eu vi, foi que o PT oficializou a candidatura do Lula. Quer dizer, eles ainda não entenderam. Essa ficha deles demora para cair. Acho que a Gleisi Hoffmann lá do partido, quando a mãe dela morre, ela fica dando bom dia para a mãe, sabe? Ô mãe, bom dia. A senhora está tão quieta. A senhora está gelada. Eu vou trabalhar e volto, hein? Comprar um perfume, que a senhora está fedendo. Mano, não se toca, velho. E o Lula, pô, como é que ele vai participar dos debates por Skype, caralho? Essa conexão da Oi tá uma merda mesmo, viu? Inclusive o Lula tá sabendo das notícias de dentro da cadeia, estão falando pra ele. Falaram, Lula, está sabendo? O Donald Trump xingou o LeBron. Aí ele falou, pô, adoro tomar uma caipirinha no LeBron. Entregaram o livro do Lula pro Papa também. Aí o Papa falou, pô, eu não falo português. Os caras falaram, o livro também não, fica de boa. Não é só ele, né, mano? Tá embaçado. O pessoal aqui gosta muito do Bolsonaro, mas, ó, vou falar. Eu vi um debate lá, entrevista do Bolsonaro na TV Cultura. Mano, ele falou tanta merda que mudaram o nome pra Rede TV do bagulho. Falou, olha só, os portugueses nunca pisaram na África, tá certo? Então era o quê? Escravo delivery? Os caras tinham o aplicativo do iEscravo. Por favor, ver 3 escravos e uma Pepsi. Como é que funcionava isso, mano? Você sabe que eu gosto um pouco da Marina Silva, mas eu tenho um pouco de dó, sabe, mano? Não dá uma dó. Ela fala, eu vou mudar o Brasil. Eu falo, eu sei que você vai, mas vai almoçar primeiro. Toma um Todd. Essa mulher parece um pug. Vai pular a amarelinha, quebra a perna, caralho. Mano, quanta gente maluca, né, velho? Outro cara que eu vi que eu fiquei assustado, que o cara também vai concorrer, ele não estava no debate, mas é o Emael, mano. O Emael. Eu acho que assim, mano, a persistência é uma virtude. Mas tem hora que é bom parar. Tem hora que falta um amigo pra ele, sabe? Fala, mano, você escolheu a profissão errada, cara, desculpa. Você tá há 70 anos tentando. Porque desde que eu nasci, velho, eu tenho 36 anos. O Emael, ele tá concorrendo desde que o meu pai nasceu. E, mano, há 30 anos, a única coisa que eu sei sobre o Emael é que ele é um democrata cristão. E, tipo... E foda-se. Mano, não dá, velho, juro. Aí eu vi o debate, tem esse Guilherme Boulos. Eu não vou votar num cara que parece uma carne moída. Pô, o cara que invade casa, mano, invade propriedade, sabe? Invade casa dos outros e não quer sair, fala que é dele, vai se fuder. Os caras acham que ele é o quê? Minha esposa? Eu fiquei extremamente decepcionado, cara, nesse debate. Eu juro, falando sério agora, teve um cara que eu queria ver, que eu tava curioso, porque é um cara que, sei lá, parecia que estava fazendo alguma coisa, que era o tal do Henrique Meirelles, né? O cara da economia. Primeiro eu achei um puta cara desrespeitoso, sabe? O cara nem foi de terno, usou a capa do sofá no debate. E eu não entendi o que ele falava, velho. Parece que o cara engoliu um Motorola, ele engoliu um Nextel, você viu ele falando, para a economia do Brasil, eu vou fazer. A primeira situação que eu vou fazer é... Sempre segurando um baseado, né? O que eu tenho que fazer é o seguinte, botar na economia, o crescimento econômico. É isso que eu estou para o Brasil. Por isso que ele é ministro da Fazenda, porque ele é um boi, né, cara? É isso que eu vou fazer pelo Brasil, pela economia. Tá certo?
Puta bicho louco, velho. Não, tem uns caras que, juro, eu não conseguia entender ali direito, velho. Porra, Ciro Gomes, mano. O Ciro Gomes falou, eu vou tirar todo mundo do SPC. O que ele acha que ele é o Alexandre Pires, caralho? Foi legal isso aí. Bem bolada essa aí, né? O Ciro Gomes, mano. Ele conseguiu irritar o Bolsonaro. Mas é um filho da puta, né, mano? O Ciro Gomes. Ele falou, eu acho que foi de propósito. Vocês viram essa hora do debate? Ele falou que o Bolsonaro, parece que ele liberou uns remédios, né, pra Anvisa. É óbvio que ele falou isso. Mas ele falou, o Bolsonaro liberou uma droga na Anvisa. Aí o Bolsonaro com o microfone desligado, não era remédio, não era droga não, porra. Vai tomar no seu cu, seu careca do caralho. Filha da puta, você que é o maconheiro do caralho. Deixa, olha, não cabe o direito de resposta. O outro Álvaro Dias, né, mano? O cara é tão velho que devia chamar Álvaro Séculos. Foi da hora. Esse cara é muito esquisito. Eu não gostei também, mano. Ele falou umas coisas que, beleza, tem sentido, mas o cara toda hora ficava se escorando no Sérgio Moro, você viu? Ah, não, porque o Sérgio Moro vai participar do meu ministério. Aí os caras falaram, o que você pretende fazer com relação à saúde? Ele, sabe que um dia eu espirrei e o Sérgio Moro falou saúde? Ele é muito meu amigo. Não tem, mano. Quem mais, cara? Tem uns candidatos malditos, velho. Quem mais que tem? O Alckmin, mano. Porra, o Alckmin, velho. O governo dele roubou tanta merenda que o Péricles entrou no PSDB. Quem que você vai votar, mano? Aí o último foi o Cabo Daciolo, mano. Puto, o Cabo Daciolo é um gênio, né, mano? Esse cara, mano, ele é um cabo, né? Um cabo. Né? O cara é um homem da lei. Aí perguntaram pra ele, qual que você acha que é o problema aí da segurança pública? Falta de amor. Quer dizer, o amor tá faltando, mas o ácido sobra, né, mano? Falta de amor, você vai ser assaltado, você vai falar, toma uma rosa aqui. Falta de amor, mano. Aí ele chegou no Ciro Gomes e falou, o que você tem a me dizer sobre a Ursal? Eu fiquei pensando, o que é Ursal? Parece que é o nome da mãe do Tony Ramos. O que é Ursal, velho? Eu sei quem vai ganhar, mano. São Paulo Futebol Clube. É, mano. Esse ano é nosso, mano. Ultimamente tá foda, né, cara? As pessoas enchem muito o saco, cara. Sabe que a maior galera me enchendo o saco aí há muito tempo falando, Rabin, porra, você tem que se posicionar, cara. Você não vai se posicionar. E eu vou me posicionar. Sou totalmente contra a expulsão da Vanessa Camargo. Acho que ela não bateu no cara. Foi um absurdo. Agora não, cara, com relação ao rolê de Israel, o que aconteceu, essa guerra, né? Eu vi as falas do Lula e a primeira vez que eu fui assistir, eu vi ele falando. Até que umas coisas que, porra, dava pra ponderar. Falava, olha, essa guerra é um absurdo. Essa guerra tem que acabar, tá morrendo muita gente. Tem que acabar a guerra. E eu também acho. Eu falei, caralho, tem que acabar mesmo, mano. Nunca aconteceu isso antes. Eu falei, é verdade, pô, tá feio mesmo, tem que parar essa guerra. Aí o Satanás chegou no Lula e falou, fala mais um pouquinho, Lula. Fala só mais um pouquinho. Aliás, já aconteceu. Quando o Hitler matou os judeus. Puta que pariu, velho. Caralho, mano, imagina esse maluco na casa dele, as mancadas que ele não dá. Falando pra sobrinha, minha sobrinha, não sai com essa roupa, não. Tá muito curta hoje, tá muito frio. Nunca vi uma roupa curta dessa. Aí o Satanás vem dar um exemplinho, Lula. Só um exemplinho. Aliás, já vi sim, quando eu fui no Fazendinha. Que pariu. A impressão que eu tenho, cara, é que, sei lá, velho, acho que o Lula tava vendo essa guerra, né? Falou, vou apagar esse incêndio, mas eu só tenho meu velho barreiro e, porra... Que cagada, velho.
Porque você sabe que o cara fez uma cagada quando o cara recebe um elogio do Hamas, velho. Os caras entraram em Israel, mataram todo mundo, queimaram o vivo, botaram o bebê no forno. Falaram pro Lula, ô Lula, parabéns pelas palavras. Porra! E aí falaram pro Lula, ô Lula, sabia que o seu chefe de gabinete, o Celso Amorim, escreveu o prefácio do livro do Hamas? O Lula falou, que é um livro? Mas deu essas cagadas todas, mano. E o Lula tem que cuidar um pouco da imagem dele, porque ele tem umas coisas que tem um pouco a ver com o terrorista. Barbudo, já foi preso. E se acendeu o fósforo na boca, certeza que ele explode também. Então, mano, eu queria dar um conselho também pro Lula, agora que tá fazendo os amigos do Oriente Médio, de um cara que gosta de beber também pra outro. Lula, toma cuidado ali, viu, mano? Senão você vai fazer uma live ali. Pau no cu do TV Fama! Caralho, velho. A verdade, o que tá me deixando irritado um pouco nessa história é o seguinte, é que, pô, é um conflito no Oriente Médio, e aí o Brasil importou polarizado. As pessoas não têm ideia do que acontece naquela região, e, mano, virou esquerda contra a direita, velho. Olha que bagulho absurdo, mano. A tia Neide tá dando opinião. Você fala, tia Neide, mas por quê? Não, porque é... Foda-se. Mano, esse dia eu entrei na internet, eu vi uns caras de extrema direita defendendo Israel. Eu tive que agradecer, falei, pô, obrigado por defender meu povo aí, cara. Os caras falaram, de nada, Rabin, só para de se vacinar. E reza pro pneu. Falei, beleza, mano. E ao mesmo tempo, hoje teve protesto, de novo, os caras com bandeira LGBTQIA+, do lado da bandeira do Hamas. Olha, imagina a ideia. Eu queria muito, mano, que o Hamas um dia falasse, porra, mano, nós estamos perdendo muito terrorista aqui, vamos aceitar uma ajuda, hein? Parece que tem um grupo querendo ajudar nós. Aí os caras estão lá na reunião deles, aí começam a entrar os caras da LGBTQIA+, vários caras, né? Alguns de salto começam a entrar. Os caras só olhando, mano. Deve ser disfarce. Esse batom aí é uma arma química, certeza. Porque, porra, e no meio da reunião, os caras é o seguinte, ó, bom, temos aqui novos membros. Basicamente, a nossa regra é essa, entrar, matar todos. Os caras falam, dá licença. Será que a gente podia incluir o todes? Vídeo terrorista também, terroristis. Agora que a gente vai entrar mais inclusivo. Caralho, as pessoas perderam a noção, mano. Virou política, sabe? Não tem nada a ver com a guerra, cara. Nada a ver, mano, o conflito com as calças. E pior que todo mundo se fode, né? Quer ver o que aconteceu comigo? Porque por causa dessa polarização de merda, né? Eu sou sócio de um clube lá em São Paulo só de judeu, só de judeu. E aí o que acontece? Aconteceu a pandemia, né, mano? O Bolsonaro fazendo as bosta na pandemia. Ah, jacaré, vai virar vacina. Bosta do caralho. Eu fiquei puto, falei pra todos os caras do meu clube, falei, mano, vocês vão votar nesse imbecil? E os caras falaram, porra, mas só tem o Lula agora. Eu falei, mano, é horrível, eu sei, mas foda-se. Não pode o Bolsonaro. Aí agora o Lula foi eleito. E o Lula falou, judeu, Israel é igual Hitler. E eu continuo sócio desse clube. Todo dia que eu chego, os caras falam, aí, Rabin, tem alguma outra sugestão pra nós? Qual a dica você quer dar agora? Não, galera, tem um estacionamento com desconto aí perto. Tá de boa. Porra, eu, inclusive, queria dizer que eu tô puto com essa história. Não é por causa da guerra, desde antes. Já tá entalado isso aqui, tá surgindo grupinho nazista. E eu queria dar um papo sério aqui. Que eu posso ser, mano, mutável, tá ligado? Me fudi no Catar, mas aqui é um homem que tá falando. Não é piada não, caralho.
Se essa bosta continuar, mano, vocês vão ver um outro Fábio. E não é o Fábio Rabin, não, mano. Se continuar essa porra de antissemitismo no Brasil, vocês vão ver o pai Fábio, que eu mudo de religião, vai se fuder. Vou pro candomblé, eu gosto do judaísmo, mas não vou morrer por isso, não. E se atacar o candomblé também, vou pra bola de neve, foda-se. Me chama de Olaf. Pega na minha bola. Eu tô muito feliz, tô transbordando felicidade aqui hoje, porque eu sei que vocês estão também, né? Uma notícia maravilhosa que veio aqui de São Paulo, porra. O Luan vai jogar contra o Santos. Puta que pariu, graças a Deus. Agora não, a gente teve a notícia aqui, né? Tomara que se confirme tudo, né? Que a Coronavac, a vacina aqui do Butantan, né? Da China, os caramba, tem 78, 76, não sei, não interessa também, de eficácia em casos leves e 100% em casos graves. Eu falei, caralho, a vacina seletiva, né, mano? Falei, vamos cuidar só de quem precisa, o resto foda-se. Se cuida sozinho. Falei, a vacina é inteligente essa. E aí eu vou falar um bagulho que eu falei, mano, porque de verdade eu acho que é um momento de felicidade, tá ligado? A vacina veio, chega de treta política, essas porra. É hora de comemorar e dar parabéns ao presidente João Dória. Parabéns. De verdade. Você sabe que, mano, eu acho que a gente devia mudar o nome dele pra Imperadória. E tirar o Borba Gato e fazer o Borba Dória, ou Dória Gato. Uma calcinha apertada e aquela carinha dele, de bala juquinha. Mano, a gente tem que fazer uma baixa assinada pra esposa dele, a Bia, dar um vale suruba no Bahamas. Tem que liberar o Dória, mano. Eu vou dar a minha esposa pra ele. Se ela quiser, claro. Pra sempre. Agora, velho, eu fiz essa piada aqui no Twitter, né? Viralizou mais que o Corona, o bagulho. E a galera dos bolsominion, né? Desculpa chamar assim, mas é o apelido carinhoso que eles têm. Bolsominion, mano, os caras não entenderam a piada. O que me deixou muito surpreso. Ficaram chateados comigo, mano. É óbvio que é uma piada, porra. Você acha que eu vou votar no Dória? Se fuder, sou consciente. Meu voto é Luciano Huck. Vocês não querem botar gente louca? Vamos botar loucura, loucura. Vamos logo. Vamos pro pau logo, mano. Pegar o mais louco de todos. Mano, o Luciano Huck, eu acho que ia ser interessante por um aspecto, sabe, cara? Ele é um cara que ele sabe se apresentar pra uma câmera. Não ia ser aqueles pronunciamentos chato ou louco demais. Ia ser legal, ele ia falar, pessoal, bem-vindos. Vamos hoje falar sobre impostos, mas antes disso, Ivete Sangalo... Porra, ia ser do caralho, mano. Agora, o que eu acho é uma coisa, cara, as pessoas estão muito irritadiças, assim, nas redes sociais, e, obviamente, eu acho que na vida real não é assim. Vocês não concordam? Tá todo mundo se xingando pra cacete no Facebook, no Instagram, não sei o quê, os caras violentíssimos, né, mano? Pô, eu tinha um amigo meu no Guarujá, o cara, pô, era mó brother, trocava ideia, mó de boa, de repente o cara começou a dar umas postadas, assim... É isso aí, morreu mesmo, o bandido tem que se fuder. Eu falei, caralho, não era esse cara que estava comigo. As pessoas começam a se transformar. Mas eu acho que quando você vai conversar pessoalmente, as pessoas são legais. Mas quando você chega num assunto crítico, você vê que a extrema-direita e a extrema-esquerda têm muito problema. Você começa a conversa com qualquer cara de extrema-direita, mas tem que ser extremo. Vamos falar sobre, sei lá... homossexualismo, lembrei do Alon. Vamos lá. Nada a ver, mas vamos. Aí, mano, vamos falar sobre isso. Sei lá, você fala começa a conversar. O cara vai falar, pô, eu sou de extrema direita, eu não quero corrupção. Você fala, da hora, também não, mano. Quero que o Brasil cresça. Você fala, porra, vai crescer, tomara, né, mano? Viado tem que morrer. Você fala, peraí. Por quê, velho? Porque eles dão o cu. Você fala, pô, mas é o seu? Não, mas e se meu filho vê dois caras se comendo? Fala, mano, ele vai pensar, por que meu pai me levou pra ver dois caras se comendo? Não faz o menor sentido. Não tem que ter esse preconceito. E digo mais, eu queria ser gay.
para me livrar da minha esposa. E também para contar pro meu pai que eu sou gay. Eu ia me divertir muito. Porque hoje em dia o preconceito é tão grande que o cara que é gay não consegue falar pro pai. Eu sei uma maneira legal de falar. Qualquer momento, meu pai ia chegar para mim e ia falar: filho, o que você quer almoçar? Uma massa? Fala aí, pai, na boa. Prefiro dar o cu do que comer uma massa. O pai ia falar: pô, filé à parmegiana, então? Pai, prefiro muito dar o cu do que filé à parmegiana. Sério? Hambúrguer. Prefiro dar o cu do que comer hambúrguer. Porra, mas você adora hambúrguer? Então, pra você ver como eu gosto de dar o cu. Contou. Tá vendo? Não tem problema. Aí você vai conversar com o cara da extrema esquerda, né? O cara fala: pô, igualdade. Você fala: é isso aí, queremos igualdade, mano. Sem preconceito, direitos iguais. Você fala: é isso aí, mano. Vamos mudar o português. Você fala: pera. Por quê? É isso mesmo, em vez de chamar só todos e todas, vamos usar todix. Você fala: você tem certeza? Por que caralhix? Não precisa. É foda, velho. Eu acho que as pessoas estão muito polarizadas hoje em dia. Essa é a real. E a última notícia que eu queria comentar: a Rainha Elizabeth foi vacinada. E eu fiquei me perguntando o tamanho da carteira de vacinação dessa moça. Puta que pariu, mas deve ter gripe suína, gripe espanhola, peste bubônica, radiação contra o Big Bang. Imagina ela chegando na Indonésia, tá ligado? O cara: majestade, sua carteira de vacinação. Onde está a febre amarela? Aquela página 342. Do segundo tomo. Uma piada culta. Só uma pessoa entendeu. Puta, esqueci uma piada do texto anterior, mas não vou falar quem. Não é, que eu percebi uma tática lá que a galera falava, eu não tinha entendido isso antes, do bagulho de cortina de fumaça do governo, que as bostas, às vezes, que o Bolsonaro fala é para disfarçar umas cagadas maior. Vocês já repararam isso? Tipo, às vezes o filho do cara tá sendo investigado, aí ele vai pra TV e fala: os índios são homossexuais. Aí todo mundo esquece o bagulho. Tipo, tem o bagulho do Queiroz, tá ligado? Todo mundo que nasce na Indonésia tem hemorroidas. Caralho. Eu fiquei pensando nisso, eu falei: porra, é genial, cara. Eu fiz isso. No Réveillon eu bebi muito, velho. Bebi pra caralho, tava na casa do meu sogro, triste, mano. Bebi, tropecei no cachorro, quebrei um vaso da minha sogra. Minha esposa foi me dar um puta esporro no outro dia. Você viu o que você fez? Eu falei: sua mãe vende crack na Bolívia. Ela falou: o quê? Tem alguém de fora do país aqui hoje? Vamos lá. Is there someone from another world? Tem? Da onde é? Peru. Caralho, falou com vontade, né? Parece o Pablo Vittar na balada, né? Peru! Falei: caralho. Vou tentar me esconder aqui. Isso é uma acusação, né? Tá falando do goleiro de São Paulo hoje, né? Peru! Tomou um peru. Piada só para São Paulinos. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Podemos apagar as luzes e conversaremos mais adiante, mano. Essa semana tá muito bacana de fazer piada de política, né, mano? Estamos num ambiente alegre. É isso que eu esperava. Mano do céu, velho. O que eu mais fico assustado de tudo isso que tá acontecendo no nosso país, mano, é que a gente tá brigando entre si, velho. Isso não pode acontecer, cara. Nós somos tudo brasileiro, mano. Não importa o seu partido, né, mano? Só que eu acho que chega uma hora que nem casamento, tá ligado? Tá na hora de a gente se separar, velho. Eu sinto muito. Mas é isso que eu penso, mano. O Brasil é muito grande, é do tamanho de um continente, velho. Acho que já que a gente gosta de copiar os americanos, vamos copiar mesmo, entendeu? Cada estado tem que ter uma lei. É isso, é assim que vai funcionar, mano. Rio de Janeiro, por exemplo, lá tem que ter armas, velho. Porque todo mundo tá armado. O traficante, o exército, o policial, você também tem que estar. Senão você vai ser o único. Em São Paulo já, se tiver arma, fudeu, a gente vai se matar no primeiro trânsito.
Então em São Paulo tem que fazer o quê? Legalizar a maconha pra nós. Já se você fizer isso na Bahia, o estado acaba. Então lá você tem que legalizar o quê? Cocaína. E botar o Aécio no governo. Agora, por exemplo, Pelotas, mano, tem que tomar cuidado, velho. Porra, mano, tem Pelotas aí? É, logo senti. Cheiro de rosca queimada. O cara do peru já ficou atento. O cara falou Peru e os caras de Pelotas, onde? Mas imagina, mano, pô, Pelotas, se tiver arma em Pelotas, o bagulho é louco, mano. Você tá andando na rua, o cara vira no beco pra você falar, aí, guri, passa o cu. Então toma cuidado, porque cada um tem que tomar cuidado, viu? Olha só, mano, a gente acaba deixando passar desapercebido que o Brasil tá uma zona, né, mano? O Joesley foi solto, mano. Mas continua condenado a se chamar Joesley. Isso é um bagulho que fica, né? O nome dele é Joesley, o irmão dele chama Wesley, e eles não respeitam a lei. Foi um risco. Joesley, mano. Parece que o Wesley, né? O irmão dele tava no Barbacoa, que pra quem não conhece, é a churrascaria que nós temos aqui em São Paulo, que é uma das mais caras do mundo. E ele tava lá, mano, comendo de boas. E aí a galera apareceu, vai embora daqui, seu ladrão, corrupto, escroto, fora daqui. Aí ele foi embora, é isso mesmo. Agora deixa eu sentar e pagar R$1.000 no meu bife. Que bizarro, né? Pelo amor de Deus. E confundiram ele, porque na verdade ele era o Wesley. E os caras estavam gritando, Joesley, seu ladrão. Ele ficou mal, né? Ele falou, mano, eu não sou o Joesley, eu sou o Wesley. O ladrão tá certo, mas, mano, erraram meu nome, cara. Como assim? Não pode errar, né? Imagina isso, mano. Eu acho que, velho, ele ficou muito triste, sabe? A gente tem que ser humano um pouco mais, sabe? Tá todo mundo muito acusando as pessoas. Eu acho que, mano, o Wesley tem sentimentos. O Wesley foi na churrascaria, gastar os seus milhões. E tava triste, ele saiu chorando. Aí o garçom chamou ele e falou, mano, eu tenho um bagulho pra te falar aqui. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Que merda isso, né? Isso é um bagulho do BBB que nós temos aqui, mano. Big Brother, a minha esposa me mostrou, eu não acreditei. Eu falei, quem foi que falou isso, velho? Pô, esse conselho foi tão bosta que o Macarrão falou pro Bruno, que merda de conselho. Puta que pariu. Na boa, mata, mas não fala isso. Puta conselho escroto. O Big Brother esse ano tá muito louco. Teve uma mina que foi eliminada, mano, com 94% de rejeição. Eu falei, velho, quem que é essa pessoa? Dilma? Caralho, como se não bastasse, o Lula lançou um livro. Do nada, velho. Ele não ia ser preso, virou o Saramago agora. Que merda é essa? Cada hora a gente vê um bagulho do Lula, né? Agora o Lula foi condenado, aí ele ganhou uma medalha de basquete. Você fala, caralho, você não tem um dedo, como você enterra? Não, mas é que eu faço assim. Caralho. O Lula, mano, lançar um livro é que nem um mendigo lançar um sabonete. Não faz sentido, independente do partido que você seja, não faz sentido, não é verdade? O Lula lançar um livro, velho, é que nem o Aécio lançar um rinossoro. É que nem o Michel Temer lançar um vlog de Minecraft. Você não tem idade pra fazer isso. É que nem a Dilma lançar um kit de maquiagem. É
que nem a Marina Silva lançar um suplemento. É que nem o Bolsonaro lançar um KY. Não faz sentido. Que viagem é essa, mano? Porra. Lula lançou um livro, parece que o livro é tão ruim que o Stephen Hawking morreu. Mas eu vou falar um bagulho legal, viu, mano? De verdade, porque, olha, é uma coisa que acho que a gente tem que aplaudir, sabe? Uma pessoa que é limitada pra caramba, assim, mano, e consegue chegar aonde essa pessoa chegou. Uma salva de palmas para Luciano Gimenez, por favor. Mano, porra, velho, Luciana. Vocês caras saberam que ela se separou, mano? Do cérebro dela. Quando ela nasceu, ocorreu a separação. Foi um problema que ela teve.